Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E que dia de volatilidade, né? Uma montanha russa hoje os mercados. Tudo isso por conta do CPI, que é a inflação, o consumidor norte-americano. O que aconteceu, né? Inflação, a gente sempre tem que acompanhar muito de perto, e em especial nesse momento macro do mundo, porque a inflação segue subindo e os bancos centrais precisam subir os juros para aplacar esse movimento de preços, né? E a gente vem acompanhando isso que vem derrubando os mercados, em especial o mercado desenvolvido, né? E aí, todo mundo estava esperando, 9,5, inflação ao consumidor norte-americano. Saiu. Expectativa, 0,2, veio 0,4. Núcleo, que tira os itens mais voláteis, né, combustíveis, alimentos, 0,6 e o mercado 0,5. Então, veio acima do esperado, em especial o número cheio veio bem acima do esperado. E aí, curva de juros já se deslocou para cima. O S&P futuro, a gente vai dar uma olhada, chegou a cair mais de 2%, né, bateu a mínima ali no 3.490, né, que foi o último topo rompido lá na primeira semana de novembro de 2020. Lembra aquele ponto que a gente estava falando? Falava bastante? Bateu exatamente lá. E quando atingiu aquele patamar, começou ao longo do dia a subir, ao longo da manhã, né? Subir. E aqui o S&P fechou o dia com uma alta de 2,60, tá? Então o mercado reagiu muito bem. Dow Jones fechando com uma alta de 3%, Nasdaq 2,2%, a curva de juros deu uma boa assentada, né? E esse mudança de humor, né, tirando essa pressão negativa, indo para uma bela de uma pressão positiva, fez com que o nosso Ibovespa, que bateu mínima, abriu perdendo, né, abriu muito, já indo para a mínima do dia, né, que foi 112.690, bateu na média móvel de 21, né, que a gente vinha comentando como uma importante referência de suporte de curtíssimo prazo, para fechar praticamente estável aí no 114.300, uma ligeira queda de 0,46. Na verdade foi uma vitória, né? Fechou bem bonito, a gente vai falar sobre isso. Tá, beleza. Então, mercado, né, com esse CPI já colocou na conta, literalmente já colocou na conta, mais um aumento de 75 em 2 de novembro, que vai ter a próxima reunião do Fed, aí o juro vai para 3,75 e 4, e já com viés de alta para a reunião de 14 de dezembro, que historicamente geralmente não tem decisão de política monetária relevante, né? Mas esse ano provavelmente vai ter. E aí a gente vai fechar o ano com o juro atingindo 4,25, 4,5, que é o que o mercado vem projetando. Beleza. Tá. Mas o que motivou, né? Pô, se você vê um resultado tão ruim assim, por que o mercado norte-americano fechou com uma alta de 2,5%? E aí tem uma explicação. Primeiro, tem essa parte, acredito, técnica, né, essa sobrevenda, o suporte extremamente importante, a gente vem comentando sobre isso, mas aqui tem muito a ver com que a leitura mais aprofundada do número, né? Então saiu o número, veio, né, o dado cheio, o dado principal, né, o número em si veio acima do esperado, aí vai o economista e vai ler, né, entender, o pessoal que é especialista em inflação tal, vai entender o que está acontecendo. E aqui eu peguei um comentário do JP Morgan, muito interessante e que ajuda a explicar bastante esse movimento de recuperação do S&P, tá? Eu vou ler aqui, se você quiser ler ele na íntegra, convido você a ir lá no meu Instagram, no Rafa Investir, que eu faço a publicação dele na íntegra, tá? Junto, né, vai ser junto no texto do fechamento de mercado, tá? Então, ele falou o seguinte, né? Os preços dos principais produtos, né, eles se acalmaram em setembro, tá? Isso aqui é a análise do time do JP Morgan, tá? E provavelmente veremos maior alívio da inflação proveniente da flexibilização das restrições da cadeia de suprimentos, então aquele problema de logística reduzindo isso, afetando positivamente os preços, queda nos preços de energia, isso aí eu já não sei tanto, né? E aí, né, isso sim, fortalecimento do dólar que ajuda a economia como um todo. Então, no final das contas, não foi um número tão horroroso assim. Foi um número forte, porque a inflação segue forte, né? Mas não foi um número tão catastrófico. Tanto que, segundo eles, o CPI, né, a inflação ao consumidor de bens básicos,
tá? Permaneceu praticamente inalterada na passagem de agosto para setembro. Tá? E, segundo ele, né, e essa inflação bateu 6,6%, muito longe do pico recente, que foi 12,3% em fevereiro. Então, a inflação vem mostrando uma desaceleração. Tá? Então, essa leitura mais aprofundada, né, de quem realmente ali conhece na linha economia norte-americana, inflação, que são os próprios economistas de lá, né, ele fez esse mercado sair das mínimas, né, o S&P caindo de 2% para fechar com uma alta de mais de 2%, e o Ibovespa, que estava caindo mais de 1%, fechar praticamente estável. Né? E lá fora, Europa também fechando aí com uma alta de 2%. Beleza? Bom, então é isso que eu queria explicar do que aconteceu, tá certo? E bom, vamos dar uma olhada aqui como é que foi o S&P, depois eu dou esse recado que eu tenho que falar para vocês. Vamos lá. Seguinte, como a gente pode observar, né, saiu na hora, né, do dado aqui, né, o S&P futuro desmanchou, e aí depois, né, passou o momento, aí veio a abertura das bolsas norte-americanas, começou a andar e fechou muito próximo da máxima, né? Respeitando, como a gente estava comentando, né, esse 3.490, que foi o ponto rompido lá em novembro de 2020, que abriu o caminho para esse momento de alta. Então a gente tem, né, o mercado que a gente já vinha comentando, está sobrevendido, né, está bem esticado, a venda tá bem esticada, e esse candle de reversão aqui, cara, é um sinal muito forte de fundo. Muito forte. É muito forte. Né? Em especial porque voltou a negociar acima do 3.600, que foi o último fundo perdido. Voltou com volume acima da média, com ampla margem percentual. Tem chance de formar um fundo duplo isso aqui. E o grande desafio é romper o 3.800. Tá? Então, o mercado cravou um fundo importante, o S&P cravou um fundo importante com esse candle aqui do diário. Agora, se amanhã devolver tudo, perder o 3.600, aí vai ficar bem do estranho. Mas pela a porrada que deu, devolver tudo isso aqui, só, não sei, só se tiver uma notícia alguma coisa muito fora do normal, né? Amanhã tem vendas ao varejo nos Estados Unidos, às 9h30, você não deve trazer tanta volatilidade que nem uma inflação. E no final do dia, né, 10h30, tem inflação na China. Tá? Vale a pena ficar de olho. Mas amanhã, provavelmente, a agenda não vai ser tão movimentada e tão frenética que nem foi hoje. A inflação é muito importante. Né? Então, a S&P fechou com esse candle de reversão. Como eu falei, lá fora subindo bem. Europa também. Aí ainda não pegou integralmente o movimento, né, mas hoje não, né, na abertura de amanhã deve pegar bem esse movimento. O petróleo subindo, também fechando com uma alta de 2,40, 94,68, tá? E é isso, né? Como eu falei, a Treasury chegou a ficar mais de 4%, devolveu bem, fechando aí praticamente estável, tá bom? E como é que ficou aqui? Aqui foi isso. O mercado que chegou a cair, como eu falei, chegou a cair 2%, né? Deixou uma longa sombra inferior ao teste da média móvel de 21 dias, que é a média móvel de referência de suporte do curtíssimo prazo. Se conseguir confirmar esse candle, seria o quê? Se consolidar acima desse 115,366, que foi a máxima de hoje, em especial, voltar a negociar acima dos 116 mil pontos, todo esse cenário de alta que a gente vem comentando, tendência de alta de curtíssimo prazo, tudo isso que a gente vem comentando, ele vai ser confirmado. E aí o grande desafio é romper a máxima da semana, do mês, aqui, que é o 118 mil pontos, e ir em busca da máxima do ano, que é o 121.630. Tá? Então, esses são os cenários, né, as expectativas com relação ao mercado. Petrobras, seguindo com sua tendência de alta principal, o objetivo aqui é romper o 35,08 em busca de novas máximas. Vale respeitou a faixa dos R$70, que é uma importante referência de suporte aqui do curtíssimo prazo, que é esse último topo rompido, 71,70.
Segurou por aqui, conseguiu confirmar esse candle de reversão, especialmente com gap de alta, o papel abre espaço para tentar mais uma vez romper 77, 79. Ponto é que minério de ferro está muito, muito batido, né? Dos bancos, né? Coloquei aqui Bradesco, mas a maioria dos bancos foram em busca dos últimos suportes mais importantes e deixaram candles de reversão. Então também, né, mostrando a força de compra dessa região junto com o Ibovespa. Beleza? Dos destaques de alta, Minerva. Eu estava lendo algumas coisas sobre queda de importação da China, mas enfim, o papel reagiu bem, subiu 6,6%, mantém a tendência de alta principal, sustentando os R$ 12. Agora o grande desafio aqui é romper esse 14,50 em busca, tentar mais uma vez buscar ali a faixa dos R$ 16. No lado da queda, destaque para MRV, né? Quando o papel perdeu esse 11,40 aqui, marcou esse topo duplo. Hoje fechou feio, né? Mesmo que os DIs fecharam bem no 0 a 0, né? Os DIs estão bem no 0 a 0 com viés de baixa. MRV perdeu a média móvel de 72 aqui. E assim, teoricamente, qual o próximo suporte aqui? Tem esse gapzinho aqui, né? Aqui, ó. Esse suportezinho aqui da faixa dos R$ 10. Então, enfim, mas é bem contrário ao que vem acontecendo com o movimento. Acho que a exposição no mercado norte-americano, né, vem pesando bastante no papel. Aí do outro lado, EZTEC, né, teve uma prévia operacional bem boa, mostrou força compradora mais uma vez aqui sobre essa região dos R$ 21. Tem como grande objetivo, né, meta aqui de tentar romper esses R$ 24, que foi esse último fundo perdido, mas o papel está bem bonito, um pouco acima dos R$ 21. E o setor de varejo, né, acho que também acompanhou esse movimento de correção, né, natural, assim como o mercado retornando o ponto mais importante de pullback, que é a média móvel de 21. Então, enquanto acima dessa média móvel de 21, esse viés de alta de curtíssimo prazo permanece, né, Magazine Luiza, Americanas, tudo isso, né, mesma situação, né, Via, né, toda a mesma situação, perto da média móvel de 21. Aí mantém essa tendência de alta principal, mantém essa tendência de alta de curtíssimo prazo aqui e caminho aberto para ir em busca de novas máximas. Beleza? Acho que o grande destaque do dia, né, a gente não pode deixar de falar aqui, foi o dólar, né? Cara, o dólar, o negócio, saiu o número, ele chegou a bater a mínima do dia, né? Aqui o 26, né, o 56, e abriu com um gap de 70 pontos. Por isso que na hora do número, nunca fique posicionado. E eu queria falar sobre isso com vocês. Nós, aqui do Põe no Bolso, acabamos de lançar o VDM, o Viver de Mercado 9.2, né? Nele você vai ter toda a estrutura, né, no quesito de as aulas, né, toda a parte educacional para você operar mini índice e mini dólar, né? Então é muito importante, a gente tem as salas ao vivo, né, o Beninho, o Neto e o Bombom sempre estão aí, e eles ficam fazendo a operação pelo setup. E aí, cara, é importante entender o que você está fazendo. É importante entender o setup que você está executando, que você está espelhando. Então, o Viver de Mercado vai te oferecer tudo isso. Ele vai explicar os setups, você vai entender tudo em relação além, né, de entender todo o funcionamento do mercado dólar futuro, índice futuro, você vai entender todos os setups, né, entender gerenciamento de risco, enfim, um curso completo para quem faz day trade de dólar e de índice. E o mais importante, além das aulas, né, além desse treinamento, a gente tem um treinamento contínuo. O que seria isso? É o nosso suporte. Por quê? Muitos cursos, a maioria, na verdade, te dão conteúdo, você absorve tudo aquilo ali. Cara, é muito conteúdo, é muita coisa, e não é fácil. E, bom, você que se vire. Aqui não, né? Nós temos todo um suporte para ajudar você a caminhar melhor nesse momento, né? Porque é nesse momento que você precisa de uma ajuda para entender um setup, para entender
tudo que está acontecendo. Isso é muito importante mesmo. Então, não deixe de aproveitar, tá? O carrinho vai fechar em breve, tá bom? Não deixe de aproveitar o Viver de Mercado. O link está na descrição desse vídeo, tá? E eu tenho uma surpresa muito boa. Um desconto excelente. Tá? Um desconto aí de cerca de R$1.000 nessa semana de lançamento. Então, não deixe de conferir na descrição do vídeo o Viver de Mercado. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.